A paz do Senhor a todos, bem-vindo ao nosso canal Ministério Palavra Viva. Estaremos nesse vídeo de hoje falando a respeito de uma passagem que já foi motivo de inúmeros debates e alguns até polêmicos devido a uma palavra que aparece nesse texto, nesta passagem, que foi alvo de discussões durante a história do cristianismo, a história da igreja, e vários exegetas, vários professores de teologias já sentaram para tratar a respeito desta passagem, do possível significado desta palavra que está dentro desta passagem e que, ao meu entender, não puderam chegar a um acordo, a uma conclusão. E segundo a pesquisa que eu fiz dentro desse tema, as fontes que eu pesquisei me informaram que não há um significado concreto desta palavra. Então nós não podemos afirmar que as possíveis interpretações, os possíveis significados seja A, B ou C ou D. Esta passagem, ela trata a respeito da expiação nacional que era oferecida uma vez ao ano, onde o sumo sacerdote, após oferecer uma oferta pelo pecado seu e da sua casa, ele recebia uma oferta da nação de Israel, para apresentar a Deus. A passagem se encontra no livro de Levítico, no capítulo de número 16. Nós temos uma ordem. Deus ordena ao sacerdote para oferecer esta oferta, que era uma oferta pelos pecados, pelas transgressões da nação. Nós tínhamos, no decorrer do ano, israelitas, pessoas que se arrependiam e iam ao templo diariamente oferecer oferta pelos seus pecados, pelas suas transgressões. Mas uma vez ao ano, toda a nação levava ao sumo sacerdote uma oferta pelo pecado da nação. Isso era algo que acontecia somente uma vez no ano. No livro de Levítico, no capítulo 16, nós temos a ordem, a lei que foi dada para o povo em relação a esse sacrifício anual. E se nós observarmos esta palavra, que é Azazel, ela só aparece na Bíblia, em toda a Bíblia, 4 vezes, e todas as 4 vezes que ela aparece dentro desse texto, desse contexto da oferta anual. A primeira menção dela está no versículo 8, que diz o seguinte: a seguir, 2 bodes. Pegará os 2 bodes e os porá diante de Adonai, à entrada da tenda do encontro. Versículo 7. Versículo seguinte, versículo 8. A seguir, Arão lançará sortes pelos 2 bois, um para Adonai e outro para Azazel. O que Deus está dizendo aqui? Deus manda a nação de Israel pegar 2 bodes e um carneiro para a oferta da nação, para a oferta pelo pecado da nação. E Deus dá ordem ao sumo sacerdote para lançar sortes sobre esses 2 bodes. O bode sobre o qual caía para Adonai ia ser o bode que seria morto. Ambos eram apresentados diante de Adonai, mas um era sacrificado para Adonai e o outro era solto e levado a Azazel. Assim está no texto original. A versão que eu estou lendo é a Bíblia Judaica completa. Ela manteve a palavra original, que é Azazel. Talvez a Bíblia que você tem em casa, algumas das Bíblias em português, não mantiveram a palavra original, que é Azazel. Elas traduziram por bode emissário. Então o texto diz o seguinte, claramente: a seguir, Arão lançará sorte pelos 2 bodes, um para Adonai e o outro para Azazel. Observe que a Bíblia faz um contraste entre o destino dos bodes, né? Um era para Adonai, para o Senhor, para Deus, o outro era para Azazel. Outra versão que eu tenho aberta aqui, ela optou por traduzir Azazel por bode emissário, que na verdade não faz muito sentido. Veja só como ficou o texto. Versículo 8 do capítulo 16 de Levítico. E Arão lançará sortes sobre os 2 bodes, uma sorte pelo Senhor
e a outra sorte pelo bode emissário. Então, não faz muito sentido, né? A sorte era lançada sobre os dois bodes para ver qual seria oferecido ao Senhor, a Adonai, e qual dos bodes seria oferecido a Azazel. Nos dá a entender neste texto, no versículo 5, que Azazel é um ser pessoal. Alguns preferem interpretar como um local. Enfim, segundo as minhas pesquisas que eu fiz desta palavra, Azazel, eu aprendi que essa palavra aparece 4 vezes na Bíblia. E essas 4 vezes se encontra dentro desse mesmo capítulo. A primeira menção desta palavra aparece no versículo 8, depois ela torna a aparecer por 2 vezes no versículo 10, e depois, pela 4ª e última vez em toda a Bíblia, ela aparece no versículo 26 do mesmo capítulo. A palavra tem sido entendida e traduzida de várias maneiras. Primeiro, nome de um lugar solitário e deserto. Essa primeira possível interpretação é a interpretação rabínica em geral, que tem considerado que essa palavra designa o local aonde o bode era enviado, um deserto, um local abandonado ou um ponto elevado de onde o animal era atirado. Eu vou ler um comentário aqui do livro de Levítico, que foi escrito por um grande rabino, o Rashi. No seu comentário do livro de Levítico, ele diz o seguinte: Azazel trata-se de uma montanha forte e dura, com um penhasco alto, como diz a Torá. Aí ele cita o versículo 22, porque se nós formos aqui no texto, no versículo 22, diz o seguinte: o bode levará embora todas as transgressões deles para um lugar isolado, e esse homem deixará o bode no deserto. Então, parece que a tradição rabínica, os rabinos, eles optaram por esse possível significado, pelo fato, talvez, da palavra deserto, né, aparecer aqui no versículo 22. No versículo 22 na Bíblia judaica. Na nossa Bíblia, isso está no versículo 21, que diz o seguinte: e Arão porá ambas as suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo-á ao deserto pela mão de um homem designado para isso. Então é importante observarmos 2 coisas. O sumo sacerdote colocava ambas as mãos sobre a cabeça daquele bode vivo, e ele levava as iniquidades do meio do povo para um lugar deserto, para um lugar distante da congregação de Israel. E outra, ambos os bodes, tanto o bode emissário como o bode expiatório, que morria, que era derramado sangue, faziam parte de um mesmo sacrifício. Então, se nós olharmos no versículo 5, isso está muito claro. Diz o seguinte: e da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Então, toda essa oferta fazia parte do mesmo ritual. Então, talvez seja por isso, pelo fato de a palavra deserto aparecer no versículo 21 da nossa Bíblia portuguesa, que os judeus, os rabinos, talvez optaram em se apoiar nessa possível tradução. Há um segundo possível significado desta palavra Azazel, que poderia significar um bode emissário. Só que, se nós adotarmos esse possível significado, não faria muito sentido o versículo 5 do texto, ou melhor dizendo, o versículo 8, onde nós temos a contraposição entre Adonai e Azazel. Não poderia um bode ser oferecido, levado a um outro bode, ao mesmo bode. Enfim, não faz muito sentido esse possível significado. Há um terceiro significado que significa remover para longe. Quer dizer, Azazel significava a remoção do pecado que havia sido retirado ou estava sendo retirado do meio da congregação naquele ritual. E um quarto possível significado, segundo os dicionários, segundo as enciclopédias, as fontes que eu pesquisei, mas que para mim eu descarto como um possível significado desta palavra,
é que é um nome pessoal de um demônio. Esse possível significado que eu encontrei em muitos dicionários, inclusive em todos os dicionários quase todos que eu procurei sobre a palavra Azazel, me deram esses 4 possíveis significados. O que na verdade o quarto, que é um demônio que habita no deserto, eu descarto e o desconsidero como um possível significado, pelo simples fato de a própria Bíblia, no capítulo 17, no versículo 7, proibir o sacrifício aos demônios. Veja o que diz Levítico, capítulo 17, no capítulo seguinte, no versículo 7. Diz o seguinte: eles não oferecerão mais sacrifícios aos demônios em forma de bode, com os quais se prostituem. Este é um regulamento permanente para eles em todas as gerações. Então observe que Deus dá um decreto, ele proíbe o sacrifício aos demônios. Então não faz sentido, é contraditório. Deus, no ritual da expiação, ordenar que os seus filhos, os israelitas, ofereçam um bode a um demônio que habitasse no deserto. E no capítulo seguinte, ele proibiu o sacrifício aos demônios. Então eu descarto completamente esse possível significado que os dicionários bíblicos nos oferecem, porque eu vejo isso como algo contrário à natureza de Deus. Mas claro, quero deixar bem claro o seguinte, que o significado, o verdadeiro uso e significado dessa palavra em Levítico 16 é, na melhor das hipóteses, incerto. Não há um significado concreto em que nós podemos afirmar e bater o martelo. É esse o significado. Mas também eu vejo que nós podemos descartar e rejeitar essa possível a interpretação de que se refere a um demônio que habitava no deserto, pelo fato de isso ser proibido na própria lei e pelo fato de ir contra o caráter de Deus. Mas eu creio que o foco desta passagem não é quem é Azazel ou o que é Azazel, se é um ser, se é um local, mas sim no ritual que estava sendo praticado pelo povo. Eu estudando essa passagem, eu cheguei à conclusão que o foco era aquilo que Deus queria transmitir naquele dia tão sagrado. Se nós juntarmos a figura do bode expiatório e a figura do bode emissário, nós vamos ter, combinando esses dois, nós vamos ter o retrato do que é a expiação. Um bode era apresentado vivo diante de Adonai e morria. O outro bode era apresentado vivo também diante de Adonai e removia, levava sobre si os pecados, as culpas da nação. Então o que é que nós temos? Nós temos um bode que é morto, que o sangue é derramado e o sangue é levado até o Santíssimo Lugar e é feito a propiciação, a expiação pela nação. E o outro bode que era solto livremente, ele era vivo e ele era enviado a um lugar deserto. Quer dizer, através do derramamento de sangue, eles tinham a remoção dos pecados. Quer dizer, um bode morria, derramava o sangue inocente era derramado e o pecado era retirado do meio da congregação do povo de Israel. Então, quando nós unimos essas duas figuras, do bode emissário e o do bode expiatório, nós temos a perfeita imagem de uma forma visível do que haveria de acontecer quando Cristo, o verdadeiro sacrifício pelos nossos pecados, morresse, e não dentro de Jerusalém, mas fora de Jerusalém, para um lugar afastado da cidade. Ele foi levado e morreu como a verdadeira oferta pelos nossos pecados. Então, eu acho que o foco desta passagem que Deus queria nos ensinar, porque a Bíblia diz no livro de Romanos, no capítulo 15, no versículo 4, que tudo que foi escrito para a nossa instrução, para o nosso ensino. E Paulo torna a repetir isso quando ele escreve a sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 10, ele diz que tudo foi escrito para o nosso ensino, para a nossa instrução.
Então, eu creio que o ensino que Deus queria transmitir e que Deus queria dar aos filhos de Israel nessa cerimônia da expiação nacional era uma forma, Deus queria mostrar para eles de forma visível o que seria, o que aconteceria quando o verdadeiro Cordeiro de Deus viesse ao mundo e morresse pelos nossos pecados. O que aconteceria? Uma vida inocente morreria em nosso lugar, em nosso favor, o seu sangue seria derramado e através deste sangue nós teríamos acesso ao Santíssimo de Deus, nós teríamos a comunhão restaurada e enquanto tudo isso acontecia, os nossos pecados seriam removidos do nosso meio, assim como aquele bode emissário levava sobre si a culpa, as transgressões da nação de Israel para fora do acampamento, para fora da congregação. Então eu fico com esse enfoque. Eu creio que o enfoque da palavra, do ensino que esta passagem nos transmite é esse. Eu gostaria também de citar um comentário, o que um comentarista disse a respeito disso. Esse comentário é um comentário de Levítico, comentário expositivo, escrito pelo Odilon Soares. Esse comentário ele é lançamento, não tem muito tempo que ele foi publicado aí no Brasil. Eu estive consultando esta obra, eu achei muito interessante o que ele disse, comentando a respeito dessa passagem no seu comentário. Ele disse algo que me chamou muita atenção, que eu gostaria de mencionar, que está no capítulo 16 deste comentário. Capítulo 16, quando ele faz o comentário a respeito do versículo 8, ele diz assim: provavelmente a melhor explicação seja que a palavra era um termo técnico, raro, que descrevia a remoção completa da culpa comunitária e que personificações posteriores levaram à existência de mitos e lendas acerca de Azazel nos escritos judaicos. Uma interpretação deste tipo está de acordo com o uso geral da Septuaginta, aquele a ser despedido, e da Mishnah. Assim, a meu ver, o melhor sentido que se adequa ao texto e contexto bíblico é o significado de Azazel como sendo de bode expiatório ou emissário, sem querer com isso fechar a questão. Observe que ele deixou bem claro, né? Sem querer com isso fechar a questão, que o melhor, talvez, significado seria bode expiatório, bode emissário, quer dizer, um bode que foi enviado, né? E uma outra observação também muito importante é que no versículo 20 do capítulo 16 diz o seguinte: havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário e pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo, que é uma menção ao bode emissário. Agora, se nós formos para Levítico capítulo 14, versículo 17, diz o seguinte: e sobre aquele que há de purificar-se da lepra, aspergirá 7 vezes. Então declarará por limpo, e soltará a ave viva sobre a face do campo. Observe que na lei de purificação para um leproso, um ritual bem semelhante acontecia, só que aqui com 2 aves, uma era morta, era sacrificada, e outra era solta livre. Então, aqui no versículo 20, o bode emissário é chamado de bode vivo. Aqui no versículo 7 do capítulo 14, a ave que era solta era chamada de ave viva. Então, eu creio que o principal significado e ensinamento que a Bíblia quer nos transmitir a respeito dessas passagens é que aquela ave viva e aquele bode vivo, ele simplesmente cumpriu o seu papel levando o pecado para fora da nação, para fora da congregação de Israel. E torna a repetir, quando nós unimos essas 2 figuras do bode expiatório e o bode emissário, nós temos a perfeita fotografia do que haveria de acontecer quando o verdadeiro Cordeiro de Deus morresse na cruz por nossos pecados. Sangue inocente seria derramado e os nossos pecados, as nossas iniquidades seriam removidas.
Então, ambos, tanto o cordeiro, o bode emissário como o bode expiatório, fazem parte de uma mesma oferta. Isso está claro no versículo 5 do capítulo 16. E sem um ou sem outro, essa oferta seria incompleta. Então, é contrário à natureza de Deus, Deus ordenar aos seus filhos que ofereçam uma oferta a demônios, e é contrário ao caráter, à lei de Deus. Então, é errado nós agarrarmos essa interpretação errônea que diz que Azazel significa um demônio que habitava no deserto, e construirmos uma doutrina em cima dessa possível interpretação que alguns dicionários bíblicos nos oferecem. Mas o sentido do texto é isto: sangue inocente sendo derramado e o pecado sendo removido. E nós sabemos que todas as ofertas do Velho Testamento, todas as ofertas veterotestamentárias se cumpriram na pessoa do Senhor Jesus Cristo, pois Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, meus irmãos? Fiquem na paz. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe. Deus abençoe os seus estudos. Amém.